paz do Senhor a todos os nossos amigos, todos aqueles que estão juntamente conosco em nosso canal ADC Criciúma. E nesta feita nós estaremos aprendendo sobre a lição número 11, que tem como título A Humilhação de Ramã e a Honra de Mardoqueu. O nosso texto áureo se encontra no livro de Esther, no capítulo 6, versículo 11, que diz: E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Nossa verdade prática diz: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Toda soberania, toda honra, toda glória sempre será para o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, a Ele seja sempre o louvor. Jamais devemos buscar a glória para nós mesmos. E é dentro dessa verdade prática que aqui sim nós aplicamos. Deus abate e Deus exalta a quem Ele quer. A nossa introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Ramã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete. No dia seguinte, também junto com Ramã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Na lição anterior, nós vimos um subtópico que falava sobre um herói esquecido, porque 5 anos se passaram e o que Mardoqueu tinha revelado para Esther, a conspiração para matar o rei Assuero, nada em troca recebeu Mardoqueu. A vida dele continuou igual. E naquele subtópico foi tratado para nós nunca acharmos que estamos sendo desvalorizados, não deixarmos a frustração dominarmos o nosso coração. Porque toda exaltação tem o tempo certo, tem a hora certa para que a bênção chegue na sua vida. E é dentro dessa introdução, dentro desta lição, que nós entenderemos muito melhor o agir de Deus e a maneira que Ele trabalha dentro da história. O nosso primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. A nossa síntese: numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Nosso primeiro subtópico do primeiro tópico, uma noite decisiva. Dentro desses fatos, Assuero, após o banquete, ele foi para o seu aposento. Ramã, muito feliz, ele volta cheia de júbilo para a sua casa. E quando ele está saindo do palácio, jubilante, afinal, ele estava saindo de um banquete com o rei e a rainha. Nenhum dos ministros estava lá, apenas Ramã. Ele tinha sido privilegiado. E quem que ele encontra
ele encontra justamente com Mardoqueu. E Mardoqueu não se prostra para ele. Mardoqueu não faz as honras para ele. E ele sai agora com muito mais furor. E quando ele chega em casa, ele conta para a família a noite proveitosa diante do rei e diante da rainha. Só que ele também fala do desprezo que ele recebia de Mardoqueu. Ele não tinha como esperar o tempo para o extermínio dos judeus. Ele queria se vingar de Mardoqueu o mais rápido possível. A própria lição diz que o ódio lhe consumia. O ódio no coração contra Mardoqueu imperava no coração de Hamã. E Zeres, a sua esposa, ela dá um conselho para que ele peça para o rei poder enforcar Mardoqueu por não obedecer o edito real. Hamã foi dormir com isso tudo planejado. Amanhã eu pedirei a morte de Mardoqueu. Nosso segundo tópico fala sobre força e honra. Enquanto Mardoqueu dormia, o seu futuro estava planejado em dois corações. De um lado estava o ódio de Hamã, do outro estava uma insônia pegando no coração do rei. Deus, ele é o Deus soberano. Enquanto Mardoqueu dorme, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha pela tua vida. Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus soberano. Enquanto nós colocamos nossos problemas, nossas angústias, nossas ansiedades na poderosa presença dEle, Deus trabalha e opera em favor daqueles que o amam e o buscam. Então, o rei, ele pede para o seu conselheiro buscar uma dos seus livros, de suas crônicas. Todos os atos importantes do seu reinado estava escrito em suas crônicas. E é dentro dessa essência que nós adentramos no terceiro subtópico do primeiro tópico. Por quê? Porque isso vai acontecer 5 anos depois. 5 anos de esquecimento de Mordecai. Agora, a conspiração para a morte de Mardoqueu está planejada. Hamã preparou uma grande forca para matar Mardoqueu. Tudo isso estava planejado num tempo de esquecimento. Só que a insônia do rei vai colocar nos ouvidos dele justamente o livro que conta dessa sedição, desse planejamento para assassinar o grande rei dos persas. Só que, quando estão lendo esta parte da história, como Mardoqueu descobriu a morte do rei Assuero, deste planejamento, como foram feitas as investigações e também como,
foram enforcados os 2 soldados que planejavam assassinar o rei veio a se perguntar: o que foi feito para honrar Mardoqueu? A providência divina, ela começa a trabalhar na vida do rei Assuero para abençoar Mardoqueu, no qual eles falaram: não foi feito nada, nós não agradecemos em nada. E o rei Assuero começa agora a pensar: o que faremos para abençoar Mardoqueu? Agora pensamos, de um lado, o ódio de Ramã. Ramã está pensando agora: como que eu vou falar com o rei e pedir a morte de Mardoqueu? Do outro lado, o próprio rei agora está preocupado: como que eu vou honrar a Mardoqueu? Tudo isso numa noite. E tudo isso agora, essa honra, virão pela soberania de Deus. O tempo da honra chegou. No dia que estava planejado a sua morte, é o momento certo para engrandecer aquele que Deus quer abençoar. O nosso segundo tópico: Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. A nossa síntese: o rei chama Ramã para honrar Mardoqueu. E esse tópico fala sobre um ato de justiça. O rei, então, quando ele ouve a leitura feita das suas crônicas, ele automaticamente entende: eu preciso honrar, eu preciso valorizar esse que esteve do meu lado. Por isso que o subtópico fala um ato de justiça. Logo, ele se interessa em querer abençoar. E amanhã chega. E o rei Assuero pergunta: quem que está aí no pátio? E eles falam: está Ramã. Ramã está ali. E Ramã estava lá como andando de um lado para o outro, pensando: como que eu vou falar com o rei para pedir a morte de Mardoqueu? E enquanto ele está ali, o rei Assuero fala assim: chame ele aqui. E ele é chamado. Ele entra ali. O inimigo de Israel entra com cheiro de morte, mas não sabendo que ele seria o instrumento para abençoar o seu inimigo. Olha a ação, pense comigo sobre a mão de Deus. Aquele que é o inimigo, aquele que quer a morte, esse será o instrumento de Deus para decretar como será abençoado. Ele será o instrumento de Deus para te abençoar. E terceiro, ele se sentirá envergonhado com a tua bênção. E daí nós entramos no segundo subtópico do primeiro tópico: presunção e autoconfiança. Um dos grandes erros de Ramã é se achar presunçoso, soberbo e orgulhoso. Nós nunca podemos nos colocar numa posição que não é para nós. Quando eu leio dentro da lição que ele era soberbo e orgulhoso, a palavra orgulho,
é o oposto da humildade. Orgulho quer dizer, na etimologia, aquele que está alto. Diferente de humildade. Humildade significa aquele que se prostra, aquele que está com o rosto em terra. Ramã não era alguém que se prostrava, era alguém que se elevava. E é por isso que nós temos um ditado popular que o orgulhoso parece um pavão. Então, com essa alta confiança dele, Ramã precisava elevar o seu ego, enquanto não destruísse Mardoqueu. Ele não sossegaria, ele não descansaria. E isso, muitas vezes, é um quadro realmente de doença. E nós não podemos deixar isso entrar dentro dos nossos elementos eclesiásticos. Nós não podemos permitir isso em nossos ambientes, porque esta doença, essa soberba, esse orgulho, ela estraga os ambientes. E é dentro desse ponto que entramos no terceiro subtópico do segundo tópico, que diz o devido lugar da honra. E o rei chama Ramã. Então Ramã está lá dentro da sala do trono e o rei faz uma pergunta. Qual é a pergunta que o rei faz? Ele faz essa pergunta: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Ramã, cheio de orgulho, cheio de soberba, ele fala de si mesmo. Ele está dizendo: quem mais o rei quer honrar? Quem mais é grande nesse reino do que eu? Eu jantei ontem à noite com o rei e com a rainha. Ontem à noite, de todos os príncipes, só eu estava lá. E ele adentra e ele fala: olha, ao homem que o rei quer honrar, pegue a sua veste real, coloque nele. Pegue o seu cavalo real, bote ele em cima do seu cavalo. Pegue o seu principal príncipe e saia pela capital. E esse conselheiro dizendo: assim se faz ao homem que Deus quer honrar. Que o rei quer honrar. Coloque a coroa real sobre ele. Ramã, ele cria que isso era ele. Então, o rei Assuero olha para ele e diz: gostei. Quem é o príncipe mais honrado? É você, Ramã, meu conselheiro. Então você vai pegar Mardoqueu, vai colocar minha veste, vai colocar a coroa na cabeça, vai colocar em cima do cavalo, e tu sai carregando ele pela cidade e clamando, dizendo: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Ramã se sente enfurecido. Mardoqueu para ele era o seu inimigo. Ele se sente envergonhado. E a lição nos dá um conselho. Nós devemos se alegrarmos com a exaltação de alguém. A partir do momento que nós temos sentimentos de inveja, quer dizer que a humildade não está trabalhando em nosso coração, e sim
o orgulho e a soberba. Então nós devemos sim estarmos felizes com a bênção decretada de Deus para os nossos irmãos e nossos semelhantes. Então, Mardoqueu, depois de tudo isso, depois de toda esta honra, ele não se exaltou. Ele voltou para o seu trabalho na porta do palácio. Por quê? Porque homens de Deus têm que ter pés no chão. E a grande síndrome do nosso tempo é uma síndrome de exaltação. Quando achamos que somos insubstituíveis, quando achamos que agora a obra não vai se não for feito por nós. Errado. Deus tem instrumentos variáveis em sua obra. Nós aproveitamos portas abertas e também aceitamos portas fechadas, porque a glória é dele. Ele foi honrado, foi colocado a coroa, foi colocado em cima do cavalo real, foi colocado o manto real. O principal príncipe está dizendo: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Mas depois de tudo isso, ele volta com os pés no chão e volta para o seu trabalho. O nosso terceiro e último tópico fala sobre a síndrome de imperador. E temos como síntese: a soberba de Ramã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços de personalidade. Nós vemos na vida de Ramã a sua soberba. Quando ele faz aquela sugestão ao rei, ele estava mostrando realmente a síndrome de imperador que estava dentro dele. Ele queria ser o imperador. Ele queria usar a coroa. Ele queria o cavalo real. Ele queria o manto real. Ele revelou as profundezas da vida dele. Atualmente, isso tem sido identificado. Também a síndrome de imperador em muitas crianças, em muitos adolescentes, né? Crianças mimadas, crianças egocêntricas, adultos egocêntricos, que não aceitam ser contrariados, que não aceitam estar em sociedade sem ser o principal. E nós precisamos entender, nossos filhos precisam ter correções, precisam crescer para não se tornar Ramãs da vida, cheios de soberbas e cheios de presunção. Um mau prenúncio. Quando Ramã chega em casa, envergonhado, ele conta para a mulher e os seus amigos o que tinha acontecido. E o que ele ouve? Ele ouve um conselho que está escrito na sua lição, que diz assim: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 13. A declaração da mulher foi um prenúncio de fatos que eles já conheciam, da peleja dos amalequitas contra a história dos judeus. Um povo que sobreviveu a sofrimentos e ameaças. E este era um mau prenúncio para a vida de Ramã, que nós veremos nas próximas aulas de nossa lição. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer. No afã de resolver nossos problemas,
O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Queremos agradecer a nossa diretoria da ADC TV Criciúma, até a sua vida. Muito obrigado a cada aula e estar junto conosco. Continue nos seguindo, assistindo às pré-aulas, deixe o seu like, faça o seu comentário e com certeza Deus há de abençoar a todos nós. Até a próxima.